Gente, tudo bem? Em primeiro lugar, prazer. Meu nome é Maeli. Não é Maeli, tem muita gente que acha que é Maeli, mas pode chamar de Maeli também, mas é Maeli e normalmente as pessoas me chamam de Mai. É assim que eu sou conhecida. É um prazer estar aqui com vocês, fico muito feliz, é uma honra. Chica está aqui também, uma pessoa que eu admiro muito, que eu conheço também. E, enfim, estou muito feliz de poder compartilhar um pouquinho com vocês aqui nessa uma hora que nós vamos ter. Eu vou compartilhar aqui a tela, vocês me digam se está funcionando, por favor. Gente, então, estamos começando aqui nesse assunto de negócios estratégicos. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre essa abordagem segundo a cosmovisão cristã. Então, a gente vai tratar um pouco do assunto, pensar um pouco se negócios podem ser estratégicos, e depois, no fim, vou fazer uma ferramenta, trazer uma ferramenta para vocês de análise estratégica do negócio de vocês, caso vocês tenham um negócio próprio. Então, vamos lá, vamos continuar. Que vou só falar um pouquinho de mim. Eu tenho 23 anos, eu sou bacharel em Direito, eu fiz a faculdade de Direito e não terminei. Aliás, não terminei não, eu terminei e não prossegui, né, na área. Eu continuei com a minha empresa no meio da faculdade, eu decidi fazer a minha própria empresa, ter a minha própria empresa, e fui assim até o fim e estou assim até hoje. Então, no final das contas, eu não exerci o direito, né, mas terminei a faculdade. Eu sou artista, faço artes, gosto muito, é o meu hobby, na verdade não tenho nenhum curso, nada envolvido, mas é algo que com certeza faz parte de mim desde muito nova, né? E eu comecei na internet com isso, fazendo artes cristãs e tal, publicando no Instagram, lá no tempo que ninguém fazia, hoje em dia já muita gente faz. Eu comecei já faz um tempinho, e no meio desse caminho eu abri a Purpose Paper, que é a minha empresa. Hoje eu sou CEO e diretora de criação. Graças a Deus estamos começando a ter funcionários na empresa, o que é ótimo porque a gente vai crescendo, eu vou conseguindo ficar em áreas mais específicas, que antes eu tinha que fazer tudo, né? Hoje eu consigo ficar em áreas mais específicas da empresa, e isso é ótimo para o próprio desenvolvimento da empresa, né? Mas também para mim, que vai facilitando um pouco a coisa e a gente vai se especializando um pouco mais, né? Então, se vocês não conhecem, a Purpose Paper é uma papelaria cristã. A gente nasceu em 2018 e de lá para cá temos criado produtos inéditos, né? Produtos que são da nossa autoria para ajudar no desenvolvimento espiritual aí da comunidade cristã. Então, isso é um pouquinho sobre mim. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, podem ficar à vontade. Como nós somos pouquinhos, vocês aproveitem aí e perguntem que eu vou respondendo. Eu estou aberta aqui também no chat, no meu celular, aí eu vou olhando o chat à medida que vocês tiverem alguma dúvida. Então, vamos lá, direto agora ao assunto. Falar um pouquinho de estratégia e cosmovisão cristã em primeiro lugar. Eu trouxe essa pergunta aqui para a gente refletir um pouco. É bíblico ser empresário, cristão e ter planejamento e estratégias para os negócios? Às vezes é uma pergunta óbvia para alguns de nós, mas para outros não é. Eu já vi muitas pessoas se perguntarem sobre o lucro, sobre se o lucro é algo bíblico, sobre estratégias de marketing, por exemplo, se estratégias de marketing são bíblicas, se elas podem ser utilizadas ou se não podem, né? Estratégias de vendas, se isso realmente é algo que é da vontade de Deus, se a gente pode utilizar dessa forma, se ter planejamento é algo que é útil, que faz alguma diferença, sendo que a gente sabe que Deus está sob o comando de todas as coisas, inclusive do nosso negócio, né? Então, é uma reflexão que muitas pessoas têm, a gente acaba não abordando muito esse assunto, mas que acho que é válido a gente pensar um pouquinho sobre isso. Eu trouxe 3 passagens bíblicas para a gente refletir, chegar a alguma conclusão e sair daqui com a certeza de se é bíblico ou se não é. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, é tudo de Provérbios, né? E é importante até falar para vocês, eu vou dar essa dica. Provérbios é um local cheio de insights, de conselhos, de tudo que a gente precisa ter para viver no nosso trabalho segundo a vontade de Deus, assim. Então, é um ambiente cheio. Tem até um livro do Tim Keller, que é um livro de devocionais, que é Sabedoria, que ele é super bom, assim, para a gente estar pensando e adquirindo mesmo sabedoria e discernimento sobre questões do nosso próprio trabalho
da vida como um todo, mas se aplica muito também ao trabalho. Então, eu trouxe essas 3 passagens, vamos refletir um pouquinho sobre elas. Em primeiro, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Provérbios 21:5. É interessante ver que essa passagem está na Bíblia, né? E que a gente é aconselhado a ter planos bem elaborados. E que aqui está dando como um conselho também que você vai chegar à fartura, que ter as coisas, que você vai conseguir ter esse conforto, ter as suas necessidades supridas de acordo com seus planos bem elaborados. Já o apressado, né, aquele que não para, não pensa estrategicamente, que não reflete sobre as coisas, que toma decisões aí precipitadas, ele sempre acaba na miséria. Por quê? Porque ele não toma decisões sábias, né? Então, os planos bem elaborados, eles fazem parte dessa sabedoria, a gente pensar, a gente refletir, a gente ter estratégias sobre as coisas, fazem parte da nossa sabedoria, desse processo de tomar boas decisões, né? Então, esse é o primeiro conselho que a gente encontra na Bíblia. Depois a gente vem para consagre ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Então, não só como Deus nos aconselha a termos planos bem elaborados, ele fala em segundo lugar que se esses planos bem elaborados forem ainda consagrados ao Senhor, eles serão bem-sucedidos. Então, é uma junção aí de duas coisas, né? Uma junção da gente intencionalmente pensar, com vontade, com inteligência, pensar sobre os nossos planos e, em segundo lugar, além de tudo isso, a gente dá eles ao Senhor, né? A gente consagrar eles ao Senhor e agir segundo a vontade de Deus, né? Porque consagrar também é isso, não é só falar assim, entreguei, pronto, Deus está nas suas mãos aqui, tudo que eu pensei. Não, você pega e tudo que você pensou, você pensa segundo a vontade de Deus também, né? Conhecendo a Bíblia, entendendo quem foi Jesus, entendendo os princípios da verdade de Deus. Em terceiro, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. E aí, em terceiro lugar, a gente pensa assim: Deus fala todas essas coisas, ele diz: tenham planos, consagre os seus planos a mim, porém, entenda que, apesar dos seus planos, ainda o que prevalece é o meu propósito. E isso, na verdade, é uma segurança, né? Eu trouxe aqui essas conclusões para a gente entender. Então, em primeiro lugar, planeje estrategicamente. É o que Deus está falando. Tenha planejamentos estratégicos. Pense de forma intencional no que você quer fazer. Planeje. Em nenhum lugar isso é rechaçado. Muito pelo contrário, isso é aconselhado. Então, nós devemos planejar para que a gente possa fazer com que os nossos objetivos sejam concretizados, né? E, em segundo lugar, ele fala, planeje com propósito. Então, além de planejar estrategicamente, planeje com propósito. Tenha o propósito de Deus, né? A vontade dele, a palavra dele envolvida em tudo isso. Então, assim, uma coisa não pode caminhar sem a outra, né? Nós que somos cristãos, temos o outro lado da moeda, né? Os que não são. Essas pessoas planejam estrategicamente, porém sem propósito, sem o propósito certo, né? Elas planejam com o propósito delas, mas não com o propósito que é o que Deus nos aconselha a planejar, que é o propósito dele, né? O propósito da vontade dele, da palavra dele, o que ele nos deixa na Bíblia. E a gente só consegue planejar com propósito vivendo em estudo bíblico, em oração, andando lado a lado com o Senhor. É só assim que a gente consegue ter os nossos planos consagrados a Ele e que então eles tenham esse resultado de sucesso, né? E por último, planeje com a segurança de que a vontade de Deus prevalecerá. É interessante que às vezes esse último versículo, né? Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. A gente pode olhar de uma forma negativa, como se fosse assim, poxa, que pena, né? Às vezes eu vou ter vários planos, mas na verdade o que vai prevalecer é o propósito do Senhor. Porém, muito pelo contrário, você vai ter os seus planos e ter a segurança de que a vontade de Deus vai prevalecer e nada melhor do que isso. Então, assim, você tem seus planos, planeja, faz tudo direitinho. Eu que tenho a papelaria cristã, escrevo no meu planner e tal. E no fim das contas, eu deito e durmo tranquila, sabendo que esses planos vieram das minhas mãos, dos meus pensamentos. Eu tentei fazer eles estrategicamente e com propósito, mas além de tudo isso, e o melhor do que tudo isso, é que a vontade de Deus vai prevalecer independente deles. Sabe? Isso é muito importante, a gente ter essa segurança. Transformar esse versículo em segurança. Segurança de que a vontade de Deus sempre vai prevalecer. Então, esses 3 pilares vão nos mostrar o quanto, sim, é bíblico. Vou voltar aqui para a gente ver. É bíblico ser empresário, cristão,
e ter planejamento e estratégias para os negócios. É bíblico. Deus espera que nós, inclusive, façamos isso. Ele espera que a gente dê o nosso melhor para os nossos negócios, que a gente pense estrategicamente, que a gente tome decisões baseadas em fatos, em análises, em coisas que foram vistas, e que a gente, sim, tenha estratégias de vendas e todas essas coisas. Mas, claro, sempre cumprindo aí segundo a vontade dele. Vamos lá. Dando prosseguimento agora. Deixa eu ver se vocês falaram alguma coisa no chat. Tá tudo certo, gente, com a tela? Eu vi que alguém falou que a tela aparece meio a meio. Agora foi? Tá tudo certo? Beleza. Então vamos lá. Depois disso, eu quero trazer esses princípios da estratégia. Ali a gente viu os princípios que Deus dá para nós, para o nosso planejamento, né? Se nós devemos ou não planejar. Mas agora a gente pensando nos princípios da estratégia em si. Como negócio, né? Como parte do negócio. Em primeiro lugar, eu queria trazer para vocês a ideia de, assim, simplifique. A gente, quando pensa em planejamento estratégico e todas essas coisas de empresas, a gente acha que é algo muito complexo. E, de fato, se você quiser, vai ser muito complexo. Se você estiver com o pensamento voltado para isso, realmente vai ficar complexo, porque é possível fazer páginas e páginas e páginas de planejamento e isso se tornar cada vez mais detalhado, cada vez mais complexo, realmente é possível. Porém, também é possível fazer isso de forma simplificada e ainda assim ser super estratégico, ainda assim representar aí a verdade do que é a sua atividade empresarial. Então, o que eu quero passar para vocês, primeiro, é essa visão de simplificar, porque isso facilita muito. Facilita para se tornar algo que a gente entende, porque o planejamento de páginas e páginas, por vezes, ele é ininteligível, você não consegue entender aquilo. Depois que você termina 40 páginas de planejamento, você não entende mais, você não sabe o que é aquilo, você não consegue falar aquilo em poucas frases, você não consegue explicar para o seu time, e uma série de outras coisas. Então, é ideal simplificar e é possível. Então, vamos pensar em estratégias simples, na simplicidade da coisa. Segundo lugar, o lucro tem que estar aliado ao propósito, né? Então, o lucro é sim, talvez aí um dos pilares mais importantes da atividade empresarial. Atividade empresarial requer lucro, né? Não tem jeito. Você pode não ter muitos produtos, mas você precisa ter lucro. Se você tiver um produto só, você precisa ter lucro, porque se você não tiver lucro, não adianta o seu produto. Sua empresa vai morrer, seus empregados vão ficar sem salário, você não vai conseguir fazer mais produtos depois. O lucro, ele faz parte da saúde da empresa. E muitas vezes a gente demoniza essa característica da atividade empresarial. Porém, isso está totalmente errado, não tem motivação para que isso seja demonizado, a menos que esteja sendo feito, né, segundo algum tipo de desonestidade, de abuso, de todas essas coisas. Um lucro bem administrado é um lucro que está segundo a vontade de Deus, né? Como até aquela própria passagem que a gente viu diz, é importante ter o lucro, ter a fartura, trazer essas coisas para sua empresa e buscar isso. Devemos buscar o lucro dentro da nossa atividade empresarial, a menos que você seja um outro tipo de atividade, mas no nosso caso, o lucro é muito importante. Porém, ele tem que estar aliado ao propósito. Então, não adianta nada também buscar só o lucro e passar por cima de todas as outras coisas e deixar tudo para trás e não se importar em mais nada. Então, por exemplo, eu não pago os meus funcionários direito porque eu quero mais lucro para minha empresa. Ou eu não faço produtos melhores porque eu busco o menor custo dos meus produtos, e aí eu coloco um preço super alto e sou abusivo com os meus clientes porque eu busco lucro. Não, você tem que ter um lucro aliado ao propósito, e o seu lucro tem que fazer parte da sua estratégia. Você tem que estrategicamente planejar a sua empresa visando um lucro que está aliado ao propósito de Deus para a sua empresa, para a sua vida, né? A verdade de Deus para nós. A gente não pode passar por cima de nada por causa de lucro, porém também não podemos subestimar isso e deixá-lo de lado, porque vai chegar uma hora que a conta vai cobrar, né? A gente precisa buscar a saúde financeira da nossa empresa. E aí, em terceiro lugar, pensar estrategicamente e planejar a execução. Então, é muito importante a gente ter um pensamento estratégico sempre, assim. Entra na empresa, começa a empresa e já começa a ter um pensamento estratégico, estar sempre olhando de forma estratégica para fazer com que a sua empresa cresça, para fazer com que a sua empresa tenha lucro, para fazer com que ela tenha mais produtos, que os produtos sejam melhores e todas essas coisas, né? A gente tem que ter esses objetivos e tentar pensar assim, poxa, como é que eu faço para que isso
se torne cada vez melhor. E esse pensamento estratégico precisa estar aliado a um planejamento da execução. Então não adianta nada também a gente só pensar e não colocar para jogo, né? Você precisa pensar, você precisa refletir, estar sempre com esse mindset aí da estratégia, mas você também precisa colocar isso no papel e começar a executar. Você precisa correr atrás disso e fazer com que a sua empresa incorpore essas ideias, essas estratégias e começar a executar, porque senão também não adianta de nada. Na verdade, é mais tempo perdido do que qualquer outra coisa. Então, beleza, passado isso, um chamado para vocês, assim, para a gente refletir um pouco também. Precisamos nos levantar como uma geração de cristãos excelentes e referências em seus negócios, tanto em administrar estrategicamente quanto em amar e servir as pessoas, honrar os empregados, criar produtos excelentes, glorificando a Deus em tudo. Então, quando a gente pensa nessa parte dos negócios, enquanto cristãos, a gente tem realmente que ter a intenção de nos tornarmos excelentes referências nos nossos negócios. Assim, isso é muito importante. Hoje em dia, a gente vê talvez muitas empresas de pessoas que são cristãs que, inclusive, dá para se falar mal, sabe? A gente precisa tentar mudar isso e fazer com que nós sejamos uma geração de cristãos que tenham empresas que são excelentes, que têm saúde financeira, que cuida dos seus empregados, que fazem produtos incríveis, que são esses CEOs, esses gestores dos seus negócios, eles são referências para outras pessoas de outros negócios, sabe? Que a gente não busque só lá os caras do Shark Tank, mas que a gente tenha dentro da nossa sociedade cristã pessoas que são pessoas de negócios, administradores, comerciantes e de todos os outros tipos, né? Isso não fica só para o ramo empresarial, mas de todos os outros tipos. Só que eu acredito que aqui a gente tenha talvez uma falha maior, né? A gente tem muitos artistas cristãos incríveis, inclusive aqui no Cristão Criativo a gente consegue ver, a gente tem, enfim, pregadores, pessoas excelentes nesses outros ramos, mas a gente parece que não acha tanto os empresários, né? E muitas vezes eles sofrem de um preconceito, inclusive, porque já ficou aí essa etiqueta, né, de que nós, os empresários, são pessoas que só correm atrás do lucro, que são, enfim, cruéis, que são más e tudo mais. Ficou essa etiqueta aí, nós temos que romper isso, simplesmente temos que romper, temos que mostrar para a sociedade que não, um empresário, ele pode muito bem ter uma empresa excelente, com tudo certinho, inclusive lucrando bem, pagando bem seus funcionários, tendo bons produtos, e além de tudo, fazer isso tudo dentro dos conformes, tudo segundo a vontade de Deus, com dignidade, com honestidade. Será incrível que a nossa geração realmente seja vista dessa forma, sabe? Então, esse é um chamado para nós, para a gente começar a refletir sobre esse assunto da estratégia e como é importante para que a gente chegue lá, que nós tenhamos estratégia, que nós tenhamos planejamento, que nós estudemos sobre essas coisas, que sejamos pessoas de negócio, sabe? E não só pessoas que entregam os produtos, fazem produtos legais e tal, mas que deixa de lado essa parte administrativa da empresa. Não, isso também é muito importante. E, enfim, fica aí esse chamado para nós todos. Continuando, agora nós vamos para a parte do workshop em si. E aí, se você tiver um caderninho, uma caneta perto de você, eu queria que você começasse a anotar e pensasse sobre o seu negócio, se você tem um negócio, ou às vezes, caso você não tenha, você pode analisar o negócio de outra empresa, uma empresa grande, por exemplo, que a gente conhece muitos fatores delas, a Amazon, Apple, a gente consegue talvez refletir um pouquinho sobre elas também, caso você não tenha uma empresa, né, e esteja querendo entender um pouco mais desse assunto. Usa essa ferramenta aqui para ir pensando e analisando dessa maneira. E eu vou trazer exemplos para vocês também. Vamos lá. As 7 camadas da estratégia, primeiro para explicar para vocês, não tinha explicado. Ela vem do livro, que é o Scaling Up. Ele traz essa abordagem das 7 camadas da estratégia. E ela é um ponto de planejamento estratégico um pouquinho mais profundo do que o Canvas, né? Que é o modelo de negócio conhecido. Aí, o Canvas é uma ferramenta muito conhecida no mundo dos negócios, né? Normalmente todo mundo já ouviu falar. As 7 camadas da estratégia, ela vai um pouquinho mais a fundo do que o Canvas,
e olha de uma forma mais, como que eu posso dizer? É estratégica mesmo, no final das contas é mais estratégico, porque o Canvas ele vai mais assim, entender como que é o seu negócio. Então, por isso que ele é modelo de negócio, porque ele vai entender como que é, como que está, qual que é a situação. Já as 7 camadas da estratégia, ela realmente vai fazer você pensar um pouco mais de onde você quer chegar, nas estratégias que você pode ter, como é que você pode fazer isso acontecer. Então, indico esse livro, inclusive, gente, Scaling Up. Eu posso escrever aqui para vocês daqui a pouquinho, para vocês anotarem aí. Então, vamos lá. São 7 camadas de fato, então vai ser sempre assim, o númerozinho e a frase de pergunta para vocês poderem refletir sobre elas. O número 1, primeira camada, né, da estratégia é: que palavras você quer despertar na mente dos seus clientes-alvo? Então, essa é uma pergunta simples, parece boba, mas a verdade é que é super importante pensar sobre isso. Assim, quando a gente pensa em Google, a gente pensa, por exemplo, na palavra busca, né? Ou quando a gente pensa assim em, vamos ver, refrigerante, a gente lembra automaticamente de Coca-Cola ou qualquer coisa do tipo, né? Quando a gente pensa, talvez, em entrega rápida, quem que a gente pensa? Eu penso na Amazon. Para mim, a Amazon tem uma entrega super rápida, e quando eu penso neles em primeiro lugar. Mais do que Mercado Livre, mais 1000 vezes mais que Correios, né? Eu penso na Amazon. Então, a gente tem que passar a imaginar algumas palavras que a gente quer despertar na mente dos clientes. Eu vou usar a Purpose Paper como exemplo para vocês. Eu tenho aqui o meu planejamento. Então, aqui eu tenho 4 palavras para Purpose Paper. A primeira é beleza. Eu quero que quando as pessoas pensem em beleza, produtos de papelaria bonitos, eles lembrem da Purpose Paper. Então, é uma coisa assim que eu quero que seja um destaque para as pessoas que conhecem a nossa empresa. A gente talvez esteja chegando lá, eu acredito que já é uma das palavras que já está mais consolidada no nosso público, graças a Deus. Mas o objetivo é que um dia as pessoas pensem, beleza, Purpose Paper já na cara, igual a gente quando pensa refrigerante, a gente lembra de Coca-Cola. Então, essa é uma das minhas palavras aqui que eu quero que desperte, né? Outra é cosmovisão cristã. Então, eu quero que quando as pessoas pensem em Purpose Paper, elas lembrem que nós somos uma papelaria diferente de todas as outras que tem cosmovisão cristã. Então, isso é uma coisa que precisa ser demonstrado, que as pessoas precisam entender. Esse é o nosso grande diferencial com relação a outras papelarias, né? Em quarto lugar, produtividade cristã. É um assunto que a gente aborda muito na Purpose Paper. Caso vocês conheçam, talvez vocês vão entender, porque a gente faz planner, a gente pensa nessas coisas que são relacionadas ao dia a dia do cristão de uma forma produtiva, né? E segundo a cosmovisão cristã. Então, essa palavra eu gostaria que as pessoas também estivessem atrelando a nossa marca. E talvez essa seja a que vai mais, assim, de encontro à realidade. Eu acredito que mais para frente, a gente conseguindo estabelecer melhor e ter a estratégia para fazer com que essa palavra seja consolidada, é muito possível que as pessoas pensem produtividade cristã e atrelem a Purpose Paper, porque é uma palavra que ainda não está atrelada a nenhuma marca e não é uma frase, né, nesse caso uma expressão, que não é assim tão conhecida, né, como beleza. Beleza é uma frase muito conhecida, vai muito subjetivo da pessoa, né, o que é bonito, o que não é e tudo mais. E produtividade cristã não. Então, às vezes é importante também nesse ponto 1, pensar em expressões que você possa fazer com que se vinculem de fato, que não são vinculadas ainda a nada e que vocês podem fazer com que vincule a empresa de vocês. Se você estiver tiver um caderninho aí, vai anotando, anota os exemplos e anota aí a questão da sua empresa. Ponto 2, né? Camada 2, na verdade. Essa camada 2 tem 3 perguntas. São perguntas um pouquinho mais complexas. Então, primeiro, quem são os principais clientes da sua marca? Aqui é aquela coisa da persona, né? Ou se não, você pode pensar assim, quem e o quê? Quem são as pessoas e o que elas querem, né? Você pode pensar dessa forma. Se você não tiver as personas bem consolidadas da sua marca, que a persona já é um passo além do que o quem e o que. Ela vai um pouco a mais, né? Você tem que pensar direitinho as características de cada uma das personas, imaginar cada uma delas e tudo. Mas é uma pergunta assim, que dependendo do tamanho da sua empresa, você responde ela facilmente, né? Dá para entender. No caso da Purpose Paper,
Eu tenho aqui também os exemplos. São homens e mulheres cristãos interessados em serem mais produtivos, homens e mulheres cristãos com apreço estético, que tem super a ver lá com as palavras anteriores, né? Isso vai acontecer ao longo da ferramenta toda. Você vai ver que, se você tiver com a estratégia certa, as suas frases vão se encaixando, né? Então, as suas respostas vão começando a se encaixar e a serem semelhantes umas às outras. Isso significa que você está no caminho da estratégia. Porque, por exemplo, caso aqui os meus principais clientes fossem pessoas que não estivessem nada interessadas com produtividade, então não faria sentido uma das palavras que eu quero despertar na mente deles ser produtividade, né? Eu teria que, enfim, mudar a pessoa para poder fazer isso acontecer. E por fim, homens e mulheres cristãos interessados em produtos de papelaria, né? Então essas são as minhas personas. Segunda pergunta: quais são as 3 promessas da marca atualmente? O que essa frase quer dizer? Ela está querendo perguntar para você o que você garante para o seu cliente que você faz, que você vende, que você tem, sei lá, qualquer coisa do tipo. Então você tem que pensar quais são as 3 principais promessas. Para dar um exemplo aqui, no nosso caso, né, ajudar cristãos a serem mais produtivos. Então, essa é uma das nossas promessas, e aí vocês vão ver que tá casando, né, tá fazendo sentido. Entregar experiência estética agradável. Então, eu quero que do início ao fim a pessoa tenha uma experiência estética muito agradável na Purpose Paper. Era uma coisa que me incomodava muito anteriormente, antes de eu criar a empresa, né, de não encontrar produtos, serviços cristãos que eu achasse realmente belos, né, bonitos, que me encantassem esteticamente. E eu quero muito entregar isso com a Purpose Paper. E, por fim, acesso a conteúdo cristão de qualidade. Então, eu prometo para as pessoas isso, você vai ter uma ajuda para ser mais produtivo, então você vai receber ferramentas que te ajudem a ser mais produtivo, segundo a cosmovisão cristã, né? Eu vou te entregar beleza, estética, você vai ter isso do início ao fim. E 3, você vai ter um conteúdo cristão de qualidade. Então, essas 3 coisas eu prometo para as pessoas. E elas esperam isso de mim. Você tem que pensar aí com a sua empresa ou com a empresa que você está fazendo de exemplo, quais são as coisas que você promete para elas ou que você quer prometer, caso você não prometa ainda, que você quer prometer no futuro, né? Caso eu, por exemplo, eu prometo essas 3 coisas, mas ainda tem uma 4ª coisa que eu quero prometer, aí eu colocava aqui, poxa, eu quero prometer, por exemplo, que a minha entrega vai ser super rápida. Essa é uma das promessas da Amazon, que eles vão entregar super rápido a sua encomenda. E eles fazem isso de fato, né? Então, é uma das promessas deles. E, por fim, a 3ª pergunta é: como você sabe se está cumprindo essa promessa? Aí eu coloquei KPIs. KPIs significa Key Performance Indicator. São os indicadores de performance de qualquer coisa que você esteja fazendo na sua empresa. Então, por exemplo, deixa eu pensar aqui. Atendimento, né? Caso uma das minhas promessas fosse, eu vou atender você muito bem. Caso essa fosse uma das minhas promessas, eu teria que observar se essa promessa está sendo cumprida por meio de um KPI. Esse KPI de atendimento provavelmente seria, assim, aquela ferramentinha de dar ranking para o atendente, que a gente encontra, né, em algumas empresas, ou talvez os feedbacks, caso uma empresa menor, né, porque nem todo mundo usa essas coisas, mas uma empresa menor, ela teria, às vezes, formulários de feedback, ela veria mesmo pelas próprias respostas, pelo histórico de conversas com as pessoas, e ela conseguiria ver como que ela está cumprindo essa promessa. Então, a gente precisa definir quais são as promessas, mas definir também como saber que nós estamos cumprindo, né? Por exemplo, no meu caso, tem uma que é bem subjetiva, que é a questão da experiência estética agradável. É difícil ter uma métrica que me traga essa resposta. É muito mais questão de feedback mesmo, de ver como é que as pessoas estão reagindo, ver como é que elas lidam com os lançamentos e tal, se elas estão tendo uma experiência estética agradável. E também se a palavra beleza está na boca delas. Caso elas costumem falar isso para nós, significa que a gente está entregando aí um padrão legal, né, para essa promessa de beleza. Mas dentre esses, tem vários outros que são bem mais objetivos. Então, por exemplo, minha promessa é vender barato, produtos baratos e tal. Aí, como é que você sabe se você está cumprindo isso? Mesmo tendo aí a resposta das pessoas, se elas estão comprando, se está tendo pedido, se elas consideram que seu produto é barato e tudo mais. Então, é isso. Se está tendo retenção, né? Se a pessoa volta a comprar, todas essas coisas são essas métricas. Camada 3. Qual é a garantia de promessa da sua marca?
Aqui já é um terceiro passo dessa parte da promessa, né? Então, você fala o que você promete, depois você vê se você está cumprindo a sua promessa, e em terceiro lugar, caso você não cumpra a sua promessa, o que você faz? No caso da Amazon, por exemplo, caso eles não cumpram a promessa deles de entregar o seu produto, que essa é uma das promessas também, além de entregar rápido, mas entregar um produto bom, por exemplo, que esteja intacto, que esteja tudo certo com ele, você pode devolver sem problema nenhum, não tem estresse, sabe? É uma coisa muito fácil de devolver o produto com eles. Então, eles garantem para você, poxa, se você comprar, tudo bem você devolver caso você não goste, caso dê algum problema, caso dê alguma coisa errada. Então, você pode devolver numa boa que não vai ter problema nenhum. E assim, é uma questão de, tipo, ter isso a longo prazo. Às vezes a gente não consegue garantir essas coisas de pronto, né? A Amazon é uma empresa enorme, mas a longo prazo a gente garante. A Apple, por exemplo, se o seu iPhone der problema, não precisa estar dentro da garantia se for um problema de fábrica, se for um problema dessa forma. Se o seu produto Apple, né, você pode levar lá na loja e eles trocam sem problema nenhum, caso seja um problema de fábrica, mesmo que esteja fora da garantia. Então, eles garantem para você, pô, você paga caro no produto, eu devolvo, te dou outro, caso dê algum problema. A gente tem que pensar nesse tipo de garantia, né? E para o caso de quem vende produto, é simples, é uma questão, às vezes, de devolução, de reembolso, de dar brinde, são coisas do tipo. E a gente tem que ter esse tipo de estratégia para nossa marca. A quarta camada em uma só frase, qual é a sua estratégia chave para vender muito e vencer a concorrência? Essa frase ela parece meio agressiva, né? Vender muito e vencer a concorrência e tal. Mas é importante pensar isso porque é o que vai definindo o seu passo para que um dia você tenha um lucro legal, para que você um dia seja, por exemplo, o primeiro entre a concorrência. Seria muito legal. Imagina nós cristãos aí sendo os primeiros entre eu, no meu caso, as empresas de papelaria. Seria super legal, né? É uma coisa assim, de a gente chegar num lugar onde a gente pode honrar e glorificar Deus de outras formas, as pessoas conhecerem uma empresa cristã, no meu caso, no caso de vocês que não seja, né? Caso não seja, por exemplo, é a mesma coisa, né? A gente tem que realmente buscar chegar no topo, a ser a empresa que dentro do nosso ramo que mais vende, que as pessoas mais gostam. Pô, isso é muito bom. Então a gente tem que pensar nisso. E aí aqui eu vou dar um exemplo para vocês legal. No caso da Amazon, eu tô falando só da Amazon, mas no caso da Amazon, a estratégia deles para vender muito e vencer a concorrência, não sei se vocês sabem, mas é o Amazon Prime. Além de vender, né, normalmente marketplace, o que mais traz dinheiro para a Amazon e faz eles vencerem a concorrência é o Amazon Prime. Então, o Amazon Prime, ele dá primeiro suporte financeiro para eles poderem ter os preços muito baratos, porque se a gente começa a perceber, a gente vê que tudo na Amazon é mais barato praticamente. Então, eles têm um suporte financeiro por meio do Amazon Prime, que faz com que eles possam diminuir bem os preços e ter uma margem de lucro baixa nos produtos, né, de marketplace, mas que faz também com que a pessoa do Amazon Prime compre muito mais do que a pessoa que não é do Amazon Prime. Então, essa é a chave de negócios deles, Amazon Prime. Essa é a frase da estratégia deles de negócio, né, sobre essa estratégia. E é muito difícil definir isso aqui, a gente tem que realmente pensar bastante e tentar entender. No meu caso, ó, eu nem tenho a minha chave. Eu estou numa tarefa de defini-la, assim, pensando dia após dia, porque a gente tem que estar com esse mindset de refletir sobre a estratégia. E eu estou aqui pensando, poxa, qual que pode ser essa minha chave, esse meu diferencial? Né? E, enfim, é isso. Vamos lá. Pensem aí no negócio de vocês, pensem em outros negócios. E se um dia vocês descobrirem isso, pronto, é a chave do sucesso em relação ao lucro, né? Camada 5. Quais de 3 a 5 atividades que nos diferenciam? Então, você tem que parar para pensar quais são as atividades que diferenciam a sua marca. Aqui, no meu caso, eu coloquei a experiência do cliente, é uma coisa que nos diferencia muito, né? A Purpose Paper, a qualidade e o pioneirismo na criação dos produtos. Então, nossos produtos, além de terem muita qualidade, serem bonitos esteticamente, também tem essa qualidade do conteúdo e da inovação, né? São coisas que não existem. A gente cria do zero
e a gente faz o possível mesmo para ter esse pioneirismo no mercado, né? Então, é esse tipo de coisa que vocês têm que pensar. O que diferencia a sua marca? E se não diferencia ainda, o que eu gostaria que diferenciasse? O que é possível que diferencie, né? Então, você pode pensar realmente em várias coisas que você pode fazer para diferenciar a sua marca. Essa coisa da experiência, de entrega, é uma coisa super legal também que dá para fazer. Essa parte conteudista, é muito possível. Se você não tem uma empresa cristã, você pode pensar em outro caminho, sabe? Então, por exemplo, você tem uma empresa de venda de coleira de cachorro, coisas de cachorro. O que você pode fazer de diferente? Uma coisa que eu penso de pronto é entregar um conteúdo de suporte aí aos donos de cachorro, para fazer com que eles tenham uma experiência melhor com o seu produto, ou mais, né, para ele cuidar melhor do cachorro dele, para ele ter umas dicas aí de como que cuida, de como que, sei lá, lavar o seu cachorro e dentro da banheira, sabe? Umas coisas assim que podem ajudar o dia a dia da pessoa. Eu acho que esse tipo de coisa é um diferencial e que nem é tão difícil de fazer. Então, elencar esses pontos e tentar buscá-los, né? Tentar fazer com que eles realmente se concretizem na empresa de vocês. Camada 6. Qual é o seu X Factor, né? O fator X aí. É uma vantagem de 10 a 100 vezes superior à média da concorrência. Esse aqui também é difícil e ele também é agressivo, né? Igual aquele ponto 4. Ele vai pensar assim, uma vantagem de 10 a 100 vezes superior à média da concorrência. É uma vantagem bem alta. Vou dar um exemplo para vocês aqui. E o importante também daqui é que o X Factor ele é uma vantagem oculta, que ninguém vê. Ninguém sabe que essa é a sua vantagem. Eu vou dar um exemplo interessante para vocês sobre o McDonald's. O McDonald's, eu não sei se vocês sabem, mas a maior fonte de lucro do McDonald's é o negócio imobiliário, né? Eles têm um modelo de negócios aí dos hambúrgueres, da lanchonete, né? Das vendas de comida, mas eles também têm, por outro lado, um negócio imobiliário com relação às franquias, né? Então, eu não sei muito bem como funciona, mas eu sei que isso é fato, já tem estudos sobre isso. Eu não sei como é que eles fazem, né? Como é que é o negócio em si. Mas eu sei que quando eles estabelecem ali com a venda da franquia, né, a cessão da franquia, eles cobram um valor do aluguel do local, eles têm isso acordado, eu não sei muito bem como é, mas é isso que dá dinheiro para eles. É muito, muito, muito mais do que o negócio da venda aí da comida. E é uma coisa louca, né? Porque ninguém sabe disso. Não dá para imaginar que é isso que faz o McDonald's se sustentar. Mas é isso que faz. Então, eles têm esse X Factor aí, que ninguém vai imaginar. Uma vantagem que eles têm da concorrência, porque eles recebem mais ou menos o mesmo lucro da toda a concorrência dessa de hambúrguer, de sei lá o quê. Porém, eles têm um outro modelo de negócio por trás que faz eles ganharem muito mais dinheiro. Então, esse é o X Factor aí do McDonald's, né? Essa é a estratégia de negócio deles aí do lucro. E a gente tem que pensar sobre isso. Aqui no meu caso, eu também não tenho o meu X Factor ainda. Eu preciso ir estrategicamente refletindo, pensando dia a dia, ter esse mindset para pensar. Um dia surgir aqui a ideia, né, do quem quer ser um milionário, e eu pensar, puxa, é isso que pode me fazer ter essa vantagem da concorrência, que é o X Factor, né? Então, fica aí também o desafio para vocês. Caso você já tenha com a sua empresa, agarre ele, né? E vamos que vamos. E aí, a camada 7, para a gente finalizar, qual é o seu lucro por X? E, por fim, qual é a sua meta audaciosa, né? O Big Hairy Audacious Goal. Então, o lucro por X, para explicar para vocês, ele é um impulsionador do lucro econômico. Então, como é que isso funciona? É muito simples. Essa frase ela parece difícil, mas ela é bem mais simples. Hoje, no meu caso, por exemplo, o que faz a minha empresa ter o lucro dela é o planner. O planner da Purpose Paper é o produto que mais faz a empresa ter o lucro, porque ele é o que mais vende, né? E porque, como ele é o que mais vende, a gente consegue um valor de margem de lucro maior com ele. Então, ele acaba sendo o nosso lucro por X. Então, é lucro por planner. É assim que é o nosso cálculo, praticamente, no final das contas. O nosso lucro é por planner. Então, você tem que pensar, por exemplo, no caso do McDonald's, o lucro deles é baseado aí nos aluguéis de imóveis. Então, é lucro por aluguel de imóvel. É basicamente isso, entenderam? Então, esse X que vocês têm que descobrir é qual que é o produto de vocês, qual que é o serviço, o que vocês fazem que realmente gera o lucro, né? Que faz diferença aí no lucro de vocês.
E aí vocês têm que pensar também em qual que vocês querem que seja. Então, eu, por exemplo, eu não quero que o lucro da minha empresa seja só baseado no planner. Eu quero que os outros produtos também tragam mais lucro e que a gente tenha um outro produto que também traga tanto lucro quanto e fazer essas outras coisas. Então, eu tenho que definir o que é hoje, mas também definir o que eu quero para o futuro e buscar fazer isso acontecer. Se eu não definir, eu vou passar o resto da minha vida só tendo lucro por planner. E não é isso que eu quero. Então, por isso que a estratégia é importante. E aí, por fim, qual o seu Big Hairy Audacious Goal? Que é o BHAG, que é a meta audaciosa. Nem qual é a sua meta audaciosa? O objetivo para 10 a 25 anos. Então, aqui é para sonhar. Aqui é para assim, poxa, vou pensar alto, lá no infinito, e vou sonhar o que eu quero que a minha empresa seja daqui 10 a 25 anos. Assim, o que eu quero fazer acontecer, que loucura que eu quero que seja, o quão grande, qual que eu quero que seja a nossa receita, o nosso lucro, quantos funcionários eu quero ter, quantos produtos eu quero ter lançado, qual que é o grande produto que eu quero ter lançado lá. Então, por exemplo, a empresa de uma pessoa que começa a desenvolver carros. Pô, ela quer ter um carro voador lá daqui 25 anos, ela quer ser a pessoa que vai desenvolver esse carro voador. Então, aqui é para sonhar, aqui é realmente para ter essa meta audaciosa, pensar grande, alto. Puxa vida, no meu caso, poxa, eu quero ser a papelaria mais conhecida do Brasil, imaginando, né? Poderia ser isso. Eu quero conseguir, além de tudo, ter uma fundação que distribua bíblias para as pessoas, né? Linkando aí com a papelaria. Então, você também pode pensar por esse outro lado, desses outros objetivos de sonhos, de metas e tudo mais. Então, essas são as 7 camadas da estratégia do livro Scaling Up. Eu vou mandar aqui, vou escrever aqui para vocês Scaling Up. E, enfim, fica aí a reflexão. A gente conseguiu terminar, já são que horas? 5h20. 10 minutinhos antes aí do horário de acabar. E é isso, se vocês tiverem alguma pergunta, gente, podem perguntar. Se vocês quiserem perguntar sobre a Purpose Paper, podem perguntar que eu respondo, não tem problema. E eu posso pedir para o pessoal mandar para vocês também esse slidezinho para vocês terem as perguntas. Mas também vocês acham na internet tranquilo. E espero que tenha ajudado, espero que vocês consigam pensar um pouco sobre isso. Deixa eu ver as mensagens de vocês que tá recebendo aqui. Eu tô olhando pelo celular. Deixa eu tirar aqui a tela, parar de apresentar. Pronto. Deixa eu ver as mensagens. Pode perguntar, Pedro. Olá, vocês estão me ouvindo? Sim. Então, primeiro eu acho, né, fazer um disclaimer aqui. Eu gosto muito do trabalho da Purpose Paper. Eu acabei vindo parar aqui no workshop por causa de um anúncio que você fez lá no Stories falando da palestra. Então, legal. O alcance que tem realmente isso para as pessoas. Eu acho legal desse feedback, né? Porque às vezes até quem tá tocando, né, o projeto, são tantas mensagens, tantas pessoas falando, acho legal devolver isso aqui para você, Mairi. Legal. Acho que assim, uma dúvida que eu sempre tento, assim, né? Eu sou designer, eu não sou empreendedor ainda, mas venho pensando muito nisso, assim, junto com algumas coisas que Deus tem movido, assim, na minha caminhada, coisas que eu tô vivendo na vida pessoal. Eu sinto Deus destravando algumas coisas na minha cabeça. E eu comecei a olhar para empreender com outros olhos, né? Mas sempre pensando na questão do começar, né? Tá, mas como eu começo, assim, ainda que seja rompendo em fé, né? Tipo, não tô vendo. Assim, sua palestra foi maravilhosa porque me fez pensar em muitas coisas já, de tipo, de desconstruir isso. Porque eu era uma das pessoas que falava assim, Deus tem um plano e às vezes o que eu tô traçando é humano e o que ele vai colocar ali é sobrenatural, ele vai fazer algo muito maior, então como eu planejo isso, eu sempre ficava com isso na cabeça. Mas eu acho assim, o que eu queria te perguntar é como começou, né, do tipo, uma pergunta bem simples. Mas qual foi esse estalo, né? Eu já acompanho, né,
você no Instagram um tempo, eu sei que você estagiava com direito, aí depois foi, né, começando a nascer e plantar esse Sim. sonho de Deus da Purpose Paper. Aham. Mas como é que foi esse dia assim, tá, hoje eu vou fazer isso, vou começar, Deus, vamos lá, vou montar esse primeiro, nem que seja assim um Canvas, já que você falou também Sim, do Business sim. Model Canvas, mas Uhum. como foi começar assim e construir ainda talvez sem ter a visão completa, né? Eu acho que nem mesmo quando uma coisa engrena, né? Acredito que tem Sim, já empreendedores aqui, a gente tem a real noção do que vai ser lá na frente, né? Então, sim, sempre existe a fé, né? Ainda exatamente. mais pra gente, né, que é cristão, isso É. é dom de Deus, né? Então, eu queria ouvir um pouco, assim, porque eu gosto muito da Purpose Paper, eu acho que traz a galera da criatividade é muito engajada nisso, né? Tipo, vejo alguns designers que compartilham, que gostam do produto e tudo. E acho que é legal, assim, de trocar, né? Muito, muito Legal. legal ter esse espaço aqui para poder falar, né, Sim, é com ótimo. você e você saber que também tem outras pessoas É, aqui, né? muito bom. Então, Pedro, vou te contar um pouquinho. Você sabe um pouco da história, né? Então, eu estagiava no Banco Nacional de Desenvolvimento e Economia Social lá no Rio de Janeiro. É um prédio enorme, né? Um banco gigantesco e tudo. Eu estagiava lá. E assim, com certeza não era o que eu queria para minha vida, né? Eu tava lá e tal, eu trabalhava tranquilo, não era um peso para mim, sabe? Só que eu sempre tive o sonho de empreender, desde novinha, assim, eu era criança e eu falava pro meu pai, o meu pai, ele tem essa coisa do planejamento, ele gosta muito. Então, todo início de ano, ele senta com a família, une todo mundo e pergunta quais são os seus sonhos e as metas, o que você quer fazer nesse ano, e daqui 10 anos, daqui 5 anos. Então, a gente sempre teve esse costume. E talvez por causa disso eu tenho herdado aí essa coisa do planejamento, né? E aí eu sei que eu falava desde criança assim, eu quero ter uma marca. Tinha um tempo que eu queria que fosse uma marca de roupa, tinha um tempo que eu queria que fosse uma marca de, sei lá, eu pensava em arquitetura, eu queria fazer alguma empresa que tivesse a ver com arquitetura, eu pensava várias coisas assim. E aí passei a vida inteira desse jeito, a vida toda pensando, poxa, eu queria ter uma empresa, não sei do que, e queria ter. Puxa vida, o que que eu vou fazer, né? Fui vivendo, fui fazendo outras coisas, fui tendo, né, outras oportunidades, Deus foi me colocando em outros locais também. Então eu passei em direito no FRJ, eu morava em Brasília, me mudei, fui para o Rio de Janeiro fazer direito. Não sei por qual motivo eu achava que esse era o meu caminho e fui e deu tudo certo. No final das contas, ter ido para esse banco foi uma forma que eu tive de conseguir primeiro ter um pouco de tempo, porque o horário lá era menor do que em outros estágios normais. Então eu tinha 4 horas só de estágio, e Deus me colocar lá, eu tenho essa impressão, às vezes eu fico, meu Deus, eu acho que Deus me mandou lá para aquele estágio para que eu pudesse poupar ali o dinheirinho da bolsa e ainda ter um tempinho de sobra, porque os meus amigos trabalhavam muito mais do que eu naquela época em outras coisas, né, nos estágios, nos escritórios, que demandavam muito mais. E eu não, eu tinha aquele trabalhinho que terminava no horário certinho, e depois eu podia fazer outras coisas e pensar aí ter outras ideias e tal. E foi aí que eu fui tendo ideia. O start começou quando eu senti a necessidade de comprar um planner. Eu queria muito comprar um planner na época e queria muito que ele fosse um planner cristão. Eu pensei, puxa, seria muito legal se tivesse ferramentas cristãs no planner, né? Para além dessas ferramentas de planejamento comuns, tivesse outras ferramentas que também me ajudassem na minha vida de devocional, dessas coisas todas. E aí, assim, eu encontrei um planner no mercado que era mais ou menos cristão, que não é exatamente cristão, mas que trazia umas coisas de fé e tudo mais. Mas eu não achei ele esteticamente agradável. E eu sou muito chata com essas coisas. Então eu já fiquei, puxa vida, já não é o que eu queria, né? Então, no final das contas, não vou comprar porque eu não acho esteticamente agradável. Isso é uma das coisas que, para mim, é muito importante, né? E apesar de eu não ser formada em design, nada do tipo, eu acho que essa é a minha essência. Eu acabo sendo muito designer, mesmo não sendo formada, e tendo essa visão, esse olhar, sabe? Então eu olho para as coisas dessa forma. E aí eu já tinha essa angústia anteriormente de existirem muitos produtos cristãos. Então, tipo, livros, caramba, tem muitas editoras cristãs, um monte de coisa, mas nada eu achava realmente muito bonito. Nada eu achava realmente muito bonito. E também não achava nada muito funcional. Eu achava que a maioria das coisas era assim, pega uma camisa e põe uma marca nela, põe uma frase e tal. Eu achava que as coisas poderiam ser criadas coisas mais funcionais para a vida cristã. Né? Não que, assim, essas outras coisas não sejam boas, mas que eu pensava nessa coisa da funcionalidade, né? E aí, nesse dia, eu tava lá no banco, inclusive, no estágio, pensando que eu queria um planner e tal. Tinha lançado alguns planners no mercado, já tinha visto de papelaria, e comecei a pensar nisso. Aí pensei, caramba, eu acho que bem que eu podia criar um planner cristão. E aí eu
falei, talvez essa seja a ideia aí que me faltava. Me veio essa ideia um dia. Aí eu comecei a falar com as pessoas, né? Eu acredito muito que Deus também nos responde e nos dá sinais por meio das pessoas com que a gente conversa, que são pessoas que são crentes, né? Que têm a nossa fé, que estão do nosso lado, que nos conhecem. Então, falei com meu namorado na época, que hoje é meu marido, mas falei com ele, com a minha avó, falei com os meus pais, com as minhas amigas. Falei, poxa, será que essa ideia é legal? Comecei a validar com as pessoas. Uhum. E validado isso, eu pensei, então eu acho que é legal, eu acho que talvez essa seja uma resposta de Deus para mim. E tive a ideia, né, que já é uma coisa, depois tive a validação, depois fui procurar o mercado, vi, caramba, tem muito espaço para isso no mercado, talvez dê até para fazer outras coisas além de planner. E aí comecei a pesquisar preços, como é que funcionavam essas coisas todas, e fiz na época um plano de negócios. Usei o modelo do Sebrae e fiz aquele plano de negócios do modelo do Sebrae todinho. Fui escrevendo, pesquisando tudo. Aquilo foi muito bom para me fazer entender melhor do mercado, né, de como que funcionava aquelas coisas, pesquisar preços, porque todas essas coisas também dependem de dinheiro. Para você fazer um produto, né, um produto físico, você precisa de um dinheiro. Então eu fui entendendo todas essas coisas e criando isso. Foi assim que a ideia surgiu. Daí para frente eu demorei uns 4 meses para começar a criar, de fato, o planner. Nesse meio tempo eu fui só validando, pesquisando e tal. Aí comecei a criar. E aí depois que você cria e que você publica na internet, aí já era. Aí você tem que ir mesmo, esquece, vai dar um jeito de fazer as coisas acontecerem. Sim. Já não tá mais no nosso controle, né? Eu acho que acho que existe muito. Quando eu penso nisso, né? Tipo, às vezes viver com Deus é você sair do controle, né? Não tem mais só. Assim, não é mais, né? Não é mais a gente sendo o agente principal ali, né? Mas Deus vai movendo as coisas conforme aquilo que ele semeia e planta na gente. Mas assim, achei muito. Eu sou do Rio também, eu não falei isso, sou carioca aqui, sou formada aqui na PUC em design já. Legal. Vai fazer 3 anos esse ano. E eu penso muito, assim, eu não era convertido ainda, eu me converti em 2018, quando me formei, então muitas coisas foram acontecendo, mas eu sinto assim que eu queria fazer uma faculdade que me ajudasse a fazer as pessoas colocarem as ideias de pé, sabe? Então, design, eu acabei descobrindo que tem um pouco disso, né? Não só a parte visual, você falou muito de função, né? Eu acho isso engraçado que é quase um jargão, né, pro meio, né? Tipo, a forma seguir a função, então coisas serem funcionais, né? Então acho que isso faz muito sentido para todo o background que você viveu e tem esse olhar estético. Mas pensando nisso, né, tá? Como é que agora eu tangibilizo, né? Como é que eu tiro isso aqui da visão, né? E boto no papel, né? Isso do plano do Sebrae foi muito bom que você falou, assim. Isso, e pode usar. O Sebrae tem muitas ferramentas e muitas coisas para usar, de ferramentas que são realmente úteis. Eles têm várias coisinhas de plano de marketing, plano de negócios, são coisas um pouco mais básicas, mas que para quem está começando, ajudam muito, realmente ajudam. Não são, assim, descartáveis, sabe? Para quem está começando, é ótimo. Depois que a gente cresce um pouco, a gente vai buscar outras formas, outros caminhos, outros modelos, né, que a gente precisa ter. Mas para o começo, o Sebrae é uma ferramenta excelente. E eles, inclusive, têm consultores, pessoas para conversar, que ajudam você a fazer assim, a administração do seu negócio, trazer assim, por exemplo, como é que faz o caixa do meu negócio? Eles ajudam em várias coisas. Então, é uma ferramenta ótima. O Sebrae, para quem quer empreender, é uma ferramenta muito boa. E acho que uma coisa que eu queria acrescentar também no que eu tinha falado é que eu tive a ideia quando eu pensei assim, poxa, eu tenho um problema e eu consigo trazer uma solução para ele, né? Às vezes você tem um problema e você não tem como resolver, infelizmente. Mas você tem um problema, uma questão, que é uma questão não só sua, e você sabe que de outras pessoas também, você percebeu isso, e você consegue solucionar, então talvez aí seja o local onde você tem que trabalhar. Eu acredito muito assim que todas as coisas da nossa vida, né, as oportunidades que a gente tem, os locais onde a gente está, as pessoas que a gente conhece, as coisas que a gente aprende, os nossos conhecimentos, talentos, todas essas coisas são recursos que Deus nos dá. Ele já está nos dando essas coisas. Aí o que a gente tem que fazer é ligar os pontinhos. Você vai ligando aquilo, administrando da melhor maneira possível, para fazer com que algo saia dali.
e aí então honrando e glorificando a Deus, né? Que é uma das coisas que a gente mais bate lá na Purpose Paper, que é essa teoria da produtividade cristã. Então, assim, às vezes nós não precisa esperar algo muito grandioso acontecer, sabe? Às vezes é do pequeno mesmo, igual essa Sim, situação minha. Foi uma situação simples. Eu tive esse insight nesse momento porque eu tinha um problema que eu sabia resolver, que eu poderia talvez resolver. E aí eu fui atrás de resolver. Ali surgiu a ideia, e daí pra frente eu vi que era de Deus, porque eu pensei, poxa, não é possível que não seja, né? Depois eu fui dando tudo certo, tudo foi caminhando, Deus foi abrindo as portas, dando ideia de outros produtos, a gente foi criando, e pouco a pouco ele foi construindo esse edifício aí da Purpose Paper, né? Que hoje é um predinho, uma casinha. Em breve, se Deus quiser, um dia vai ser aí uma grande construção. amém. E Deus é isso. abençoe, Maeli. Maeli, Amém. falei certo? É Maeli, mas não tem Maeli, problema. desculpa. Fica Maeli, eu tranquilo. anotei e falei assim, acho que eu falei errado. Não tem Mas, problema, mas não. que Deus abençoe, assim, Amém. E obrigado você pela também. sua, amém, obrigado pela generosidade, assim, em compartilhar algo tão pessoal. Alguém falou nas primeiras, né, para não desprezar os pequenos começos. Ah, eu É, não sei se foi eles, eu não lembro. Mas isso fica muito na minha cabeça, né, que a gente às vezes pensa assim, vou ter uma super estrutura para começar a fazer isso aqui rolar, e às vezes, né, é também bíblico, né? Sendo fiel no pouco, é isso Deus te aí. coloca no muito, né? É isso aí, é isso aí mesmo. Então é isso, gente. Acho que nós temos que partir agora, que nosso horário deu aí. Mais alguém tem alguma pergunta? Dá para dar tempo aí de uma pergunta rapidinho. Se não tiver, a gente pode encerrar. E eu agradeço vocês muito, gente, aí pelo tempo, por terem dado atenção. Espero que tenha sido útil. Obrigada, Chica. Muito obrigada por estar aqui também. Fico feliz com a sua presença, viu? E procura lá o livro, que o livro é super bom. E é isso. Que Deus abençoe os projetos de vocês, os negócios de vocês. Eu espero que vocês possam aí ter muito sucesso, que Deus esteja guiando cada passo, orientando mesmo, e que vocês consigam ter esse planejamento estratégico, colocando ele com propósito nas mãos de Deus mesmo, e caminhando aí para fazer a empresa de vocês dar certo, abençoar pessoas, lucrar, que também é muito importante. E enfim, que Deus abençoe muito, tá bom? Um bom domingo para vocês e restinho de sábado. Fiquem com Deus.